Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo na santa paz do nosso Pai, do nosso Mestre. Queremos agradecer a todos que nos acompanham, essas almas generosas que acompanham os nossos vídeos, que acompanham esse estudo que a gente vem trazendo ao longo do tempo. Hoje vamos tratar do capítulo de número 76, intitulado Socorramos. Lembrando o livro Palavras de Vida Eterna. Eu me chamo Neto, para se porventura algum de vocês que esteja assistindo nesse momento seja pela primeira vez, eu me chamo Neto, sou um trabalhador, e dizer funcionário, um trabalhador do Lar dos Humildes, uma casa que nos acolheu há mais de 20 anos e nos tem, ou melhor, há aproximadamente 20 anos, e nos tem sustentado, e nos trazido os ensinamentos da doutrina espírita. É uma casa que, o Lar dos Humildes é uma casa que preza muito pelos estudos, para que a partir do conhecimento a gente tenha a consciência mais dilatada e tenhamos uma possibilidade maior de cometer menos erros, de olharmos com um olhar fraterno para o nosso próximo, tentar compreender melhor as vicissitudes da vida, tentar compreender melhor tudo que ocorre ao nosso redor. E o capítulo de hoje, o tema de hoje é um tema que trata um pouquinho disso, da fraternidade, que trata um pouquinho do respeito pelo próximo, que trata um pouquinho do respeito à opinião do outro, que é sempre uma tarefa muito difícil para os corações orgulhosos, assim como o meu. E a lição de hoje vem exatamente para tentar clarear isso na nossa mente, nas nossas atitudes cotidianas, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia mesmo, as nossas atitudes no ambiente de trabalho, as nossas atitudes em todos os lugares em que estivermos presente. Então, lição 76, intitulada Socorramos, e Emmanuel faz sua interpretação a partir de uma passagem de Mateus, que está no capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Bem para a gente refletir, Nos dias atuais isso tem ocorrido demais. Eu acho que é muito comum a gente tecer julgamentos em relação ao próximo. Inclusive no estudo de ontem do EAD, a gente estava tratando um pouquinho disso, no que diz respeito nesse período acirrado de política, há uma série de julgamentos de parte a parte, de nós para com os outros, e a gente sabe que tudo isso é apenas um ponto na eternidade, apenas um ponto na nossa existência, mas que a gente precisa sim ter um olhar cuidadoso, um olhar atencioso, para que nós cometamos menos erros possíveis, porque infelizmente ainda erraremos, A nossa condição moral não nos permite estar isentos desses erros, de cometer os erros. Porém, contudo, todavia, a gente também não pode se confiar nisso, sabendo, eu sei que eu sou imperfeito, eu vou errar e tal,
Não é isso. Não é o fato de eu saber que sou imperfeito e aí eu vou cometer erros à torto e à direita, né? Então, não deve ser assim. A gente deve estar atento para os sinais, para todas as situações da nossa vida, para a gente não incorrer em erros que inclusive já cometemos, né, nessa atual encarnação. E no que diz respeito ao julgamento em relação ao próximo, isso, assim, nós somos mestres, né? Eu digo nós, mas me referindo especificamente a mim, no sentido de que é a mim que eu conheço, é a mim que eu tenho uma dimensão maior, uma compreensão maior de quem eu sou, e é a mim que eu posso afirmar nesse sentido de ainda, né, praticar essa ação, essa atitude de julgamento para com o próximo. Confesso que tenho trabalhado para evitar isso, mas também confesso que por vezes eu me equivoco e por vezes eu me percebo praticando tal ação. Mas volto a dizer, esse é um processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento espiritual e que nós devemos pensar sobre isso todos os dias, devemos estar atento àquilo que nós fazemos, devemos estar atento àquilo que nós pensamos, para que, repito, a gente se equivoque o menos possível. Então vamos lá ao texto, o que Emmanuel nos traz. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Isso é fato, né? Em toda parte nós estamos percebendo isso. Desacordos, desentendimentos, discórdias, desajustes. Junto do próprio coração surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entre amados desertam da estrada justa, entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar os que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância, desprezá-los será perdê-los. Então, o Emmanuel aqui está nos dizendo que quanto mais nós censuramos o outro, aquele que a gente percebe que realmente está no erro, mas talvez ele não se perceba assim, quanto mais censura, mais afastamento, mais discórdia. Mas a partir do momento que nós nos aproximamos e tentamos orientar a pessoa de um modo que ela mesma se perceba assim, né, equivocada em determinado assunto, que aí ela corrija, a própria pessoa corrija as suas atitudes, porque o máximo que nós podemos fazer, o máximo que nós podemos fazer é orientar, tentar orientar, né? Mas a ação da mudança, ela é inerente a cada um de nós. Ela diz respeito à individualidade, à nossa individualidade. Então não adianta a gente insistir, persistir, continuar batendo numa tecla constantemente, de forma até chata por vezes, porque o outro só vai seguir uma determinada orientação a partir do momento que ele assim aceitar. Volto a repetir, nos cabe o papel de orientar, de tentar esclarecer, isso se nós estivermos corretos, né? Corretos no sentido de fazer uma análise no que diz respeito às orientações morais do Evangelho, nesse sentido. Porque nós também podemos estar equivocados, né? É muito possível que nós também estejamos equivocados. Mas isso só vai ocorrer, essa mudança, quando a própria pessoa decidir por si que realmente quer mudar.
Então vamos aqui. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Então, se aparece a oportunidade, façamos algo para testemunhar-lhes o apreço, para mostrar para eles que nós temos afeto, carinho, respeito, pelo menos por essas pessoas que estejam divergindo conosco. No pensamento, guardemos-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Jamais guardar ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Não podemos armazenar isso em nós, porque a gente também acaba adoecendo, porque nós estamos guardando em nosso ser sentimentos que não são nobres, né? Sentimentos extremamente deletérios. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteado, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então essa é uma lição muito forte, né? Para que a gente entenda que o mesmo rigor com que nós tratamos o outro, nós também seremos tratados em algum momento. Então, que quando nós estivermos passando por momentos assim, de alguém ser muito rigoroso para conosco, não vamos nos sentir magoados ou tristes, jamais. Vamos pensar do seguinte modo: é mais uma parcela de uma dívida que eu tenho que está sendo quitada neste momento. Então, vamos pensar mais ou menos assim, compreendendo que as vicissitudes que nós passamos, elas são decorrências dos nossos próprios equívocos, dos nossos próprios erros. Que a gente pense e haja desse modo, que nós façamos, nos disponhamos, né? Que nós tenhamos disposição para servir e ser útil ao nosso próximo, sem, contudo, adentrar num campo que vá ferir o próximo. Essa deve ser a nossa atitude perante a todos aqueles que convivem conosco, todos aqueles que estão a caminho nesse processo de evolução. Então, que não nos falte esse desejo, essa vontade, essa coragem para exercitar o bem. E compreender quando o outro não aceitar a opinião que nós estamos demonstrando naquele momento. É o momento do outro. Um dia, se nós estivermos corretos nas nossas observações, um dia esse outro vai despertar. E se for do outro em relação a nós, também se o outro estiver correto nas suas observações, certamente um dia nós iremos despertar. A nossa mente, a nossa visão, o nosso conhecimento irá se dilatar e aí nós teremos compreensões novas, compreensões diferentes. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso para hoje. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.